E hoje nós vamos falar sobre a longanimidade. Para quem é um bom observador, pode até estar estranhando e falar: longanimidade? Por que a longanimidade no dia de hoje? Hoje seria o domínio próprio, o último gomo do fruto. Mas venho por meio deste áudio pedir desculpa porque eu pulei um fruto e a longanimidade é o quarto gomo do fruto. E hoje seria o domínio próprio, mas eu não posso terminar o fruto do Espírito com apenas 8 gomos. E hoje nós vamos aprender sobre a longanimidade. Vamos orar? Senhor meu Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, porque nós precisamos do batismo do Espírito Santo, porque nós precisamos da longanimidade. Batiza-nos, ó Deus, porque a cada estudo, Senhor, a gente percebe, Pai, o que nos falta, o que nós temos como virtudes, ó Deus, e aquilo que devemos treinar mais, pedir mais, nos esforçar mais. Tenha misericórdia do Teu povo. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Longanimidade, ou seja, macrotimia no grego. O que é longanimidade? Longanimidade não é nada mais, nada menos do que um ânimo espichado ao máximo, uma paciência com pessoas difíceis. E naturalmente, você se estressa, você se irrita, você paga a mesma moeda, você dá o troco. Só que o fruto do Espírito, ele não dispensa a longanimidade. Mas de repente você fala: não, eu não pago na mesma moeda, eu não dou o troco. Eu não sinto vontade de fazer isso, mas a longanimidade, ela te tira do espírito se você não tem esse fruto. Longanimidade é saber conviver e não entrar no jogo de provocações. Ouviram bem? Longanimidade é saber conviver e não entrar no jogo de provocações. Aí você perdoa, você ama, você demonstra ânimo alongado. Sabe por quê? Porque a longanimidade é firmeza de ânimo. Ou seja, o que isso significa? Vamos ver. Existem pessoas que elas se animam rapidamente, mas ao mesmo tempo elas desanimam com a mesma velocidade. Por menor que seja o obstáculo, ela não quer mais lutar, ela não quer seguir em frente. Só que quando a gente fala da longanimidade, não é nada mais, nada menos do que viver no espírito e produzir dentro dela o ânimo da longanimidade. E é isso que fortalece situações difíceis, geralmente em provocações. Aí sim é que fica evidente se somos longânimos ou se não somos longânimos. Você é uma pessoa longânima? A pessoa que não tem esse fruto, ela diante das dificuldades desiste muito fácil. E ao longo da situação, ela desanima, ela se desespera, ela perde a fé, ela fica provada que não tem o fruto da longanimidade. Longanimidade é uma característica que Josué teve. Vocês sabiam? É engraçado que a maioria dos versos que estão na nossa cabeça, que a gente fala, a gente não para perceber o porquê que Deus disse aquilo, né? Mas Deus preparou Josué primeiro. Lá em Josué 1:6, né? E eu sei que vocês já conhecem esse verso. Ele disse: Josué, seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Por que Deus disse isso? Seja forte. Deus disse isso para Josué porque o povo era um povo reclamão. Era um povo que incrédulo, era um povo que não aguentava passar por dificuldades, era um povo difícil de se lidar. Era um povo que não dizia palavras de ânimos, era um povo crítico, ou seja, Josué já pegou
um povo passado por Moisés, porque Moisés já havia morrido, mas era como se Moisés estivesse falando: olha, tome, assuma o posto. E Deus falou para Josué: seja forte, você vai precisar ser forte, você vai precisar ter a longanimidade, porque não é fácil lidar com pessoas. Josué precisava estar sempre animado e disposto para animar aquelas pessoas. Agora pensem comigo, uma pessoa desanimada, que não é forte, ela consegue animar outra pessoa? Não, ela não consegue animar outra pessoa. Jesus mesmo disse que se um cego guiar outro cego, eles vão cair no barranco. Ou seja, um cego jamais pode guiar outro cego. Então Deus quer nos trazer que, para eu animar alguém, eu preciso ter o ânimo. Então, com isso, a gente vê que Josué precisava de ser forte, de ser corajoso, para ajudar aquelas pessoas. E da mesma forma hoje, porque nós estamos rodeados de pessoas complicadas. É ou não é verdade? É verdade. Porque a vida hoje, ela é simples. Complicadas são as pessoas. E um dos frutos que nós mais precisamos é a longanimidade. É ouvir e descartar, porque se nós não formos longânimo, é capaz da gente ter um AVC. E é verdade. Às vezes vocês podem até estar rindo, mas nós precisamos ouvir mais e descartar mais. Só existe uma maneira de enfrentar as adversidades da vida: se você estiver morto. Ou, na verdade, se você estiver morta. E nós estamos vivas e bem vivas. E enquanto vivermos, enquanto estivermos vivos, nós vamos enfrentar problemas. Tem pessoas que dizem: eu já não aguento mais. Só que, ao mesmo tempo, nós devemos devolver para essas pessoas: enquanto vivermos, vamos enfrentar decepções de uma maneira ou de outra. Sempre nós vamos enfrentar situações que não estamos esperando. Lembre-se, as pessoas que desistiram, as pessoas que perderam a fé, as pessoas que abriram mão de seus objetivos da vida e principalmente espiritual, é porque faltou esse fruto. Porque se você tem este fruto, ele vai te sustentar. Não se esqueça, longanimidade significa firmeza de ânimo. Seja forte, seja corajosa, continue. Então, o nosso pedido de hoje, o nosso desejo de hoje é que o Espírito Santo nos batize com este fruto. Que Deus nos abençoe.